Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com alegria que nós iniciamos na nossa TV Canção Nova o programa Discípulos e Missionários. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Tenho a imensa satisfação de estar com você. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós, irmãos e irmãs. Hoje é o domingo, das missões, então um tema importante para nós refletirmos no nosso programa e, particularmente, nós vamos refletir também a realidade do serviço dos médicos a serviço do reino de Deus, porque no dia 18 de outubro, a igreja celebrou a festa de São Lucas Evangelista, que também é médico. Missionário, não é? Missionário. O Evangelho de São Lucas é um evangelho muito rico, de passagens onde Jesus envia os discípulos em missão. E também, na realidade profissional dos médicos, nós temos também a realidade da missão. Então, sobre esses temas que nós iremos conversar no programa de hoje, e por isso contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários e um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, um bom domingo também, e para vocês que nos acompanham, um bom domingo, este Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, um dia muito especial para a gente ter os missionários e o trabalho missionário da igreja no centro das nossas atenções. Dom Odilo, Dia Mundial das Missões e também da Infância Missionária. O que isso significa? A Infância Missionária é uma fundação pontifícia. Ok. Então, quem é o primeiro missionário na igreja? O Papa. O Papa faz a animação missionária da igreja, através do dicastério para a evangelização e através dos serviços missionários que ele incentiva, apoia. Então, essa iniciativa do Dia Mundial das Missões é uma iniciativa pontifícia. Ok. E também a infância missionária é uma iniciativa para estimular a participação das crianças, adolescentes e jovens nessa preocupação missionária, que a nova geração se encaminhe também nessa consciência missionária, seja iniciada, é um processo de iniciação. Ainda isso no Brasil não está ainda muito encaminhado, nós precisamos crescer muito mais nisso. Interessante. Mas tem muitas dioceses onde a infância missionária já está bem encaminhada. Então, não seria muito difícil que em cada paróquia houvesse um grupo da infância missionária. E aí podem participar as crianças da catequese, da crisma, mas também os jovens, adolescentes e jovens, e vão fazendo iniciativas missionárias ao longo do ano, e assim se formam também para esta participação missionária da igreja como adultos depois. Então, hoje é o dia de incentivo, de apoio também da infância missionária na igreja. Perfeito. É uma iniciativa muito bonita, justamente de formação cristã, para ajudar a nova geração a assimilar isso que é próprio dos católicos, próprio dos cristãos. Somos missionários, porque a igreja é missionária. O católico não é católico completo se ele não se faz também missionário, se não participa da preocupação missionária da igreja. Falando sobre isso, Dom Odilo, tendo presente o testemunho de São Lucas, o evangelista que também, como diz a tradição, foi médico. Então, a profissão médica, ela também pode ser vivida como uma missão? Sem dúvida, né? Jesus foi um grande médico. Ele não pegou bisturi, não anestesiou ninguém, mas, enquanto Filho de Deus, ele curou tantas pessoas, no corpo e na alma. E, portanto, levou alívio, consolo, cura, sim, em tantas situações de doentes, de pessoas acabrunhadas por tantos males. Então, eu diria que a profissão do médico, que é cuidar da saúde, cuidar da vida das pessoas, é uma missão muito alta, uma missão sublime, né? É cuidar do dom mais precioso de Deus para as pessoas, que é a vida.
que é a vida. Então, a missão e a profissão do médico, sim, tem um significado alto. Que bom se isto também for desempenhado com fé. Uhum. Então, a capacidade profissional junto com a sensibilidade da fé. Isso combina perfeitamente. Combina perfeitamente. Nós temos muitos médicos, graças a Deus, e muitos profissionais de saúde que são pessoas profissionais muito bons e também pessoas de muita fé. Pessoas que vivem a sensibilidade da fé no trato com as pessoas, com os doentes. E faz muita diferença. É verdade. Faz muita diferença. Por isso, hoje, isto é, lembrando o Dia do Médico, que foi dia 18, Dia do Apóstolo Evangelista São Lucas, eu quero me congratular com todos os médicos e encorajá-los, incentivá-los a olharem com muito carinho para esta missão que receberam de cuidar do dom mais importante das pessoas, que é a sua vida, a sua saúde. Vamos acompanhar um VT, uma pergunta que a pessoa dirige a Dom Odilo. Olá, Dom Odilo, sua bênção. Eu gostaria de saber o seguinte, eu conheço alguns médicos cristãos que se veem obrigados pela profissão a prescrever algum tipo de uso de anticoncepcional, conforme solicitado pelas pacientes, Eu queria saber como é que fica a situação desses médicos, se eles acabam tendo algum tipo de culpa sobre isso, qual é o tipo de responsabilidade perante a Deus nessas situações. Um abraço, sua bênção. Obrigado pela pergunta, Letícia. Então, existe um fato que o médico consciente, ele, ao mesmo tempo, ele conhece a pessoa, conhece, no caso, a mulher, que está em determinada situação, que tem determinada situação de saúde, eventualmente, e prescreve segundo justamente o seu conhecimento do caso. Por isso mesmo depende muito da consciência do próprio médico, e da sua sensibilidade também em relação à lei moral a ser observada. São casos em que é difícil a gente fazer um julgamento exterior, a priori. A gente pode, por exemplo, ser contrário a uma lei geral que diz, que impõe, por exemplo, a esterilização, ou impõe necessariamente às mulheres de determinado tipo social ou etário tomar os anticoncepcionais. A gente pode ser contrário. Mas em casos particulares, quando justamente do discernimento do profissional de saúde, a gente tem também que respeitar, no caso, o discernimento do profissional de saúde, no caso particular. Agora, certamente, muitas vezes se trata de situações muito difíceis, onde precisa haver a participação, e isto é a orientação da igreja, a participação do casal, e o discernimento do profissional de saúde sobre uma determinada situação. Portanto, é difícil a gente fazer um julgamento a priori sobre um caso, sem conhecer bem um caso. E, como eu disse, a igreja pode dizer não é moralmente aprovado, digamos, fazer a limitação artificial da natalidade. Mas em casos particulares, o casal, a mulher, o médico, o profissional de saúde devem poder decidir, tomar uma decisão. Muito bem. O programa Discípulos e Missionários, ele também pode ser assistido no CN Plus da Canção Nova. Basta acessar cnplus.cançãonova.com. E aproveito para também convidar você a difundir o nosso programa em suas redes sociais. E se por um acaso você tem alguma pergunta a fazer para Dom Odilo, basta enviar para o nosso programa um e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. Esse é o endereço do nosso programa, discípulosemissionários@cançãonova.com. Dom Odilo, estamos chegando ao encerramento do nosso programa, então sua palavra para encerrar e a sua bênção, por gentileza. Pois não. Muito obrigado pela participação também hoje e pela audiência. E se vocês gostaram desse programa,
passem para outros, né, o link, para que outros possam também ainda assistir. Eu volto a recordar, hoje, domingo mundial das missões. Então, olha, indo à igreja hoje, faça o seu gesto generoso de apoio ao trabalho missionário. É um gesto da fé, e um gesto que brota da gratidão pela fé que você tem, para que outros também possam chegar a este caminho da fé. Portanto, o apoio ao trabalho missionário pelo gesto concreto da coleta missionária que se faz em todas as missas, todas as celebrações da Igreja Católica no mundo inteiro. Que Deus os abençoe e recompense. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.